Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do programa Recolocação na Prática e esse é mais um Você Pergunta e Eu Respondo. E a pergunta de hoje é, bom, não estou com o nome da pessoa aqui, mas é o seguinte, essa pessoa fala o seguinte: Cláudia, tenho observado que as empresas não sabem o que estão buscando. Sou analista contábil e nas entrevistas eu percebo que buscam um analista contábil que resolva questões fiscais e também tarefas da controladoria. E as empresas estão buscando um multifunções. E atualmente este é o meu maior desafio, encontrar a vaga que se encaixe ao meu perfil, que não é o multifunções. Vamos lá, gente, vamos por partes. Primeira coisa, ele diz aqui que as empresas não sabem o que estão buscando. Eu concordo com ele em parte. De fato, muitas vezes a descrição da vaga não é muito legal. Ela é uma descrição confusa, às vezes ela é vaga, às vezes exige algumas qualificações que não fazem muito sentido, mas mesmo assim as empresas exigem esse tipo de coisa na descrição da vaga. O primeiro ponto principalmente para empresas de menor porte, é possível que, essa empresa ela não possua uma descrição de cargo, ela não possua uma descrição de vaga para cada uma das oportunidades que elas oferecem, tá? Então, existe uma demanda, eles estão precisando de mais gente ou alguém saiu, sei lá, e aí essa vaga é aberta. Normalmente, quem faz a primeira descrição do perfil necessário é o gestor da vaga. Então, o que ele faz? Ele conhece as atividades que precisam ser feitas e aí ele coloca ali essa descrição daquilo. E às vezes a pessoa, se empolga e coloca umas coisas a mais que talvez não sejam assim tão necessárias. Não dá pra gente ter muita certeza, tá? Acontece que nessas empresas menores, em que essa descrição do cargo não é uma coisa que está formalizada, não está no plano de cargos e salários, que não tenha isso, o gestor ele tem uma certa autonomia para pedir mais ou menos o que ele quiser, tá? Acontece que, conforme foi mencionado, em empresas maiores, de grande porte, como tem muito mais gente trabalhando, as coisas são mais setorizadas. Então, por exemplo, na área contábil, que é o exemplo que ele dá aqui, numa empresa de grande porte, provavelmente quem está na área contábil trabalha somente com lançamentos contábeis, por exemplo, com balanço, com esse tipo de informação. Numa empresa menor, como não tem tanta gente assim, a mesma pessoa que faz um tipo de atividade, como por exemplo essa parte contábil, pode ser que ela também cuide da área fiscal, pode ser que ela também cuide da controladoria, eventualmente que também dê um pitaco lá na área financeira, faça alguma atividade. Por quê? Quanto menos gente, menos definido, menos específico cada atividade, até porque muito provavelmente vai ter um menor volume, uma menor demanda de serviço, tá? Então, falando aqui, puxando isso para o RH, que é uma área que eu domino um pouco mais, que eu consigo falar com um pouco mais de propriedade, na área de RH a gente tem, por exemplo, dois grandes subsistemas, tá? Que seria a de gestão de pessoas e o de departamento de pessoal. São coisas completamente distintas, mas eventualmente a gente encontra vagas em que a pessoa ela precisa entender de folha de pagamento e de gestão por competências, que são áreas completamente distintas, mas que numa empresa menor, você tem lá 3, 4 pessoas trabalhando nessa área de recursos humanos e essas pessoas têm que fazer tudo. Não é o ideal, mas é o que funciona. O que você tem que ficar atento? Se você é um especialista, que é uma pessoa que tem uma especificidade, uma experiência, um conhecimento, numa área muito específica, você ou só pode se candidatar para áreas específicas, daquela função, e aí provavelmente serão vagas em empresas maiores, em que isso é muito definido, ou então você vai precisar ou se especializar em alguma outra área que seja uma área complementar ou uma área paralela àquela que você executa para poder se candidatar para essas vagas que exigem um perfil mais generalista. Agora, se você é um generalista, que significa que você você não é um especialista numa questão muito específica, e que você tem a experiência de ter atuado em várias áreas correspondentes ou paralelas àquela que é da sua formação, acontece exatamente o contrário. Quando você se candidata para uma vaga de especialista,
você tem que saber que você vai provavelmente estar competindo, concorrendo com outros especialistas. Então é muito importante que você ajuste o seu currículo para demonstrar que você tem sim uma formação, uma experiência condizente com aquela oportunidade e que eventualmente você vai ter que se especializar naquela tarefa, naquela função, enfim, naquilo que está sendo exigido ali. O que acontece normalmente é que em vagas que exigem um perfil generalista, especialistas eles perdem um pouco vantagem em relação aos generalistas, exatamente porque eles não dominam todas as funções que estão ali sendo exigidas. E se a vaga exige um perfil de especialista e você é um generalista, você também, de alguma maneira, seu perfil ele perde um pouco a força, porque afinal de contas você conhece de várias coisas, mas você não é especialista, você não domina profundamente, eventualmente, claro, né, uma função. Por isso que é importante que, caso você entenda que você tem sim um perfil que você pode executar, apesar de você ser um generalista, mas que você tem total condição de executar aquelas atividades, é importante que você ajuste o seu currículo para isso. Então, pode ser que a vaga seja uma vaga que de fato esteja mal escrita, pode ser que a vaga de fato exija uma especialização num determinado assunto, mas pode acontecer também dessa empresa ela buscar por um profissional que tenha conhecimentos, enfim, mais generalistas em mais de uma área, tá? Então, assim, é importante ficar atento a essas questões também, tá? Bom, gente, essa foi a dica de hoje, eu espero que tenha ajudado e não esquece, curte, comenta, compartilha e principalmente assina o canal. Beijo pra vocês e até a semana que vem. Tchau!